Olá pessoal, tudo bem com vocês? Depois de nós termos visto o conjunto dos números naturais 0, 1, 2, 3 reticências e o conjunto dos números inteiros que além dos naturais incluem os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3 reticências, hoje nós vamos começar a trabalhar o conjunto dos números racionais. Mas e o que são números racionais? São números que podem ser escritos em forma de fração. E um exemplo bem prático de fração no nosso dia a dia são as receitas culinárias. Por exemplo, 1/4 de copo de açúcar, meia xícara de óleo e por aí vai. Como muitas pessoas têm dificuldade com as frações e suas operações, nós vamos dividir esse conteúdo em vários vídeos para que fique mais fácil a compreensão e menos cansativo. Bora lá para a praticidade. Vamos começar? Números racionais. A palavra racional nos dá a ideia de razão. Razão nos dá a ideia de fração. Fração vem do verbo fracionar, ou seja, dividir. Logo, nos dá a ideia de divisão. E nós bem sabemos que o resultado de uma divisão é o quociente, o que nos leva à representação do conjunto dos números racionais pela letra Q. Mas qual é o conceito de números racionais? São números que podem ser escritos em forma de fração. Pessoal, eu destaquei a palavra podem porque ela amplia o conjunto dos números racionais, pois vários números podem ser escritos em forma de fração. Mas antes de nós conhecermos esses números, nós vamos nos aprofundar no conceito de fração. A fração nada mais é do que uma divisão entre dois números inteiros. Nós vamos nos valer do exemplo abaixo para nomear e definir os termos dessa fração, ou seja, 1/4 ou 1/4. O número 1 que está em cima é chamado de numerador. O número 4 que está debaixo é chamado de denominador. A barra que separa o 1 do 4 significa exatamente divisão. Pessoal, a divisão 1/4 também pode ser escrita como 1/4. E isso também significa 1 dividido por 4. Vamos definir então denominador, que nada mais é do que o número de partes que se divide o inteiro. E uma observação muito importante com relação ao denominador, ele tem que ser sempre diferente de zero, porque como nós já vimos na aula de números naturais, o zero não é divisor de ninguém, não há como eu dividir 25 balas para ninguém. Vamos definir numerador, que nada mais é do que o número de partes que tomamos ou tiramos do inteiro. Para compreender melhor essa situação, nós vamos fazer a representação gráfica da fração 1/4. Porém, antes, vamos ver o que é um inteiro. O inteiro pode ser uma barra de chocolate, uma pizza,
os R$ 100 que você tem na sua carteira, os 24 ovos da geladeira, as 16 canetas azuis do seu estojo, enfim, a quantidade total que temos de um certo valor ou elemento e que representa em porcentagem 100%. Eu tomei como sendo meu inteiro uma barra de chocolate e é nela que nós vamos representar a fração 1/4. Como? Ora, se o denominador é o número de partes que se divide o inteiro, então o denominador dessa fração me diz que eu preciso dividir o meu inteiro em 4 partes iguais. Vamos dividir. 1, 2, 3, 4. E se o numerador é o número de partes que tomamos do inteiro, então o numerador dessa fração me diz que eu preciso tomar uma parte do meu inteiro. Vamos pintá-la. Ficamos aqui com a representação da fração 1/4, ou seja, uma parte de 4. Então, podemos dizer que esse pedacinho vale 1/4. Você concorda comigo que, já que nós dividimos o nosso inteiro em 4 partes iguais, cada parte tem o mesmo valor? Logo, aqui também vale 1/4. Aqui também e aqui também vale 1/4. Como a fração 1/4 e algumas de suas derivadas são representativas, nós vamos estudá-las a fundo através dessas 4 perguntas. 1. Quanto comi do chocolate? Olhando para a representação gráfica, nós podemos dizer que nós comemos uma parte de 4, ou seja, 1/4. Também sabemos que a fração nada mais é do que uma divisão. Então, nós vamos dividir 1 por 4 para ver o que acontece. 1 dividido por 4. Observe que o dividendo é menor do que o divisor. Logo, uma bala não dá para eu dividir para 4 crianças. Eu preciso cortá-la em pedaços menores para fazer essa divisão. Portanto, eu já sei que o resultado da minha divisão é um valor menor do que 1. Logo, 0, alguma coisa. Como eu coloquei o 0 aqui no resultado, ou seja, no quociente, eu preciso compensá-lo no dividendo. Ficamos com 10. 10 na tabuada do 4. Dá 2, né? 4 vezes 2, 8. Para chegar no 10, 2. Continuando, vamos colocar um 0 aqui do ladinho do resto e ficamos com 20. 20 na tabuada do 4 dá 5. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Então, a divisão 1 sobre 4 é igual a 0,25, ou seja, a representação decimal da fração 1/4. Se nós multiplicarmos o 0,25 por 100, nós vamos obter 25%, que é a representação percentual da fração 1/4. Perceba que, se nós comermos 1/4, 0,25 ou 25% do chocolate, nós vamos estar comendo a mesma quantidade. Portanto, 1/4 é a mesma coisa que 0,25 e a mesma coisa que 25%. E você concorda, então, que aqui também nós temos 0,25 e 25%. Aqui também 0,25 e 25%. E aqui também 0,25 e 25%. Com tudo isso, podemos concluir ainda que toda vez que eu quiser 1/4,
0,25 ou 25% de qualquer valor ou elemento, basta eu dividir por 4. 2. E se comermos duas partes? Ora, já comemos uma, vamos comer mais uma. Ficamos com duas partes de 4, ou seja, 2 quartos. Como nós sabemos que a fração é uma divisão, nós vamos dividir 2 por 4 para ver o que acontece. 2 dividido por 4. Perceba que o dividendo é menor do que o divisor e nós já sabemos que nesse caso o nosso resultado será menor do que 1, logo 0, alguma coisa. Como colocamos o zero no resultado, precisamos compensá-lo no dividendo. Ficamos com 20 na tabuada do 4. Dá 5, né? Porque 4 vezes 5 é 20, para chegar no 20, nada. Então, 2 sobre 4 é a mesma coisa que 0,5. Representação decimal dessa fração. Se nós multiplicarmos 0,5 por 100, vamos ficar com 50%, representação percentual dessa fração. E nós sabemos também que 50% é sempre a metade de alguma coisa. E nós escrevemos como sendo 1 sobre 2. Observe ainda que, se você simplificar essa fração por 2, 2 dividido por 2 dá 1, e 4 dividido por 2 dá 2. Perceba que, se nós comermos 2 quartos, 0,5, 50% ou meio do chocolate, nós vamos estar comendo a mesma quantidade. Perceba, 1 quarto mais 1 quarto, 2 quartos. 0,25 mais 0,25 dá 0,50 ou 0,5, é a mesma coisa. 25 mais 25, 50% ou metade. Portanto, se eu quiser achar 2 quartos, 0,5, 50% ou meio de qualquer valor ou elemento, basta eu dividir por 2. 3. E se comermos 3 partes? 1, 2, vamos pintar a terceira. Vamos ficar com 3 partes de 4, ou seja, 3 sobre 4. Como sabemos que a fração é uma divisão, nós vamos dividir 3 por 4 para ver o que acontece. 3 dividido por 4. Perceba que o dividendo é menor do que o divisor. Logo, nosso resultado será um número menor do que 1, ou seja, 0, alguma coisa. Coloquei o zero no quociente, ou seja, no resultado, precisamos compensá-lo no dividendo. Ficamos com 30 na tabuada do 4. Dá 7. 7 vezes 4, 28. Para chegar no 30, 2. Continuando, colocamos um zero aqui do ladinho do resto. Ficamos com 20 na tabuada do 4. Dá 5, né? Porque 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Logo, 3 quartos é a mesma coisa que 0,75. Representação decimal dessa fração. E se multiplicarmos 0,75 por 100, ficaremos com 75%, representação percentual desta fração. Perceba que, se nós comermos 3 quartos, 0,75 ou 75% do chocolate, vamos estar comendo a mesma quantidade. Observe, 1 quarto mais 1 quarto mais 1 quarto, 3 quartos. 0,25 mais 0,25 mais 0,25, 0,75. 25 mais 25 mais 25, 75%.
4. E se comermos 4 partes? Vamos pintar a quarta parte. Agora ficamos com 4 partes de 4, ou seja, 4 quartos. Como a fração é uma divisão, nós vamos dividir 4 por 4 para ver o que acontece. 4 dividido por 4, a gente sabe que dá 1. 4 vezes 1, 4. Para chegar no 4, nada. Então, 4 dividido por 4 é exatamente igual a 1, representação do meu inteiro. Se multiplicarmos 1 por 100, nós vamos ficar exatamente com 100%, representação percentual desta fração e do meu inteiro. Perceba então que se eu comer 4 quartos ou 1 inteiro ou 100%, nós vamos estar comendo a mesma quantidade de chocolate, pois 1 quarto mais 1 quarto mais 1 quarto mais 1 quarto dá 4 quartos. 0,25 mais 0,25 mais 0,25 mais 0,5 dá 1 inteiro. 25 mais 25 mais 25 mais 25 dá 100%. Perceba que a fração que representa o seu inteiro terá sempre numerador e denominador iguais, porque nós já sabemos que um número dividido por ele mesmo dá sempre 1. Bom, pessoal, terminamos a primeira parte sobre números racionais, onde demos ênfase ao conceito de fração. O próximo vídeo nós falaremos sobre a classificação das frações. Até lá!